Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 52º episódio do Control Pax Cast. E hoje, esse cara que é meu amigo, meu irmão, uma maravilha de pessoa, CEO da Samplena Investimentos. Lucas, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado demais por ter topado estar aqui com a gente, né? Quero trazer você hoje aqui tanto para a gente apresentar aqui suas perspectivas de futuro, todos os seus projetos e todos os cases que a Samplena hoje já tem vários, não tem? Tem, graças a Deus. É um tempinho já de carreira e muita coisa boa aí pra gente Muita coisa falar. boa, se Deus quiser, se Deus quiser. Então, gente, vamos entender um pouco mais aqui da história do Lucas, como é que iniciou, Lucas, a Samplena, né? Já tem quanto tempo a empresa? Como Samplena tem 5 anos. 5 anos, né? Como Samplena já tem 5 anos. Caramba, que maravilha. 5 anos. Mas, cara, conta aí, como é que foi o início, como é que foi o start disso tudo? Cara, eu já trabalhava na área de solar desde 2015, né? Então, eu me formei em engenheiro de energias. Sim. Eu estagiava numa empresa em 2015, quando o mercado ainda era muito incipiente, quase não tinha empresas no mercado de energia solar, tinha pouquíssimos clientes que já tinham feito energia solar, não tinha linha de crédito, não tinha nada. Entendi. E aí, de 2015 até 2018, eu trabalhava como gerente comercial de uma empresa. Comecei como estagiário, essa empresa que eu trabalhava foi comprada por outra, que era a SoEnergy. Comecei a trabalhar na SoEnergy e como era uma operação totalmente nova, me colocaram para gerir o time comercial. Bacana. E aí, até 2018, eu trabalhava apenas com isso, né? Fazia essa parte de gestão do time comercial. E aí, a empresa que eu trabalhava me pediu para abrir uma consultoria para treinar novas pessoas que queriam entrar no mercado de energia solar. Eu lembro dessa estrutura. Isso, que essa empresa que eu trabalhava, ela não só instalava, mas ela também distribuía equipamentos, né? Até hoje. Ela é uma grande distribuidora de equipamentos, né? Ela importa e distribui. Mas ela foca específico no serviço de montar projeto também? Não, hoje não mais. Na época que eu trabalhava, sim, ela também fazia montagem. Mas Entendi. Hoje ela apenas distribui os equipamentos a nível Brasil. Importa e distribui, né? E aí, à época, eles me pediram para montar essa consultoria e aí eu montei, né? Abri o CNPJ, que é o CNPJ da Samplena, na época para fazer sua consultoria. Sim. E aí, de 2018 a 2020, eu dava também treinamentos, né? Eu fazia a gestão do time comercial referente ao time de obras, né? A parte da empresa que tocava obras. Uhum. E no período livre, vamos dizer assim, eu organizava também treinamentos para formar mão de obra nesse mercado. Massa. E aí fiz isso até 2020. Quando foi 2020 que deu a pandemia, eu estava vendo já que a empresa que eu trabalhava estava caminhando para virar só distribuidora e eu não queria me dedicar a esse mercado da distribuição. Uhum. E aí foi então que eu decidi chamar o Paulo, que é meu sócio, que na época trabalhava no grupo do SAS, né, Grupo Arco. Grupo Arco, né? Que a gente até visitou em São Paulo, do Sim. Arizinho. Estivemos lá. Maravilha. Exatamente. E aí o Paulo tocava a operação comercial lá na Arco e a gente conversava já muito sobre a necessidade de formar uma boa empresa especializada no comercial, que tivesse realmente atenção aos processos, uma empresa que focasse muito no pós-venda, que desse qualidade ao serviço, né? Visto que muitas vezes a clientela que você tem é uma clientela no mercado de energia solar que é indicada, então você só consegue prosperar como empresa se você tiver realmente uma carteira de clientes fiéis que confiam na sua marca e que indicam o seu nome. Sim. E aí, dessas conversas, a gente teve a ideia de abrir uma empresa juntos, certo? Uhum. E aí foi então que, por volta de julho, agosto de 2020, o Paulo volta de São Paulo para a gente abrir essa empresa e a gente abre a Samplena. Então, quando foi por volta de agosto de 2020, o Paulo voltou para Fortaleza e a gente em si abriu a Samplena Investimentos em Energia, já com esse foco de priorizar o pós-venda, de priorizar um bom comercial, um comercial bem feito, que realmente fale o que é o projeto de energia solar. Sim. Visto que tem muito aventureiro que fala besteira, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Que fala coisas que não acontecem. Então a gente focou muito nisso, né? Em trazer essa clareza para o cliente que vai investir em energia solar.
para que ele saiba que esse ativo não só vai trazer economia na conta de energia dele, mas que também é um ativo financeiro, né? É um investimento financeiro, né? Existe retorno e esse cara tem que ser bem tratado. Sim. Então a ideia foi essa. Caramba, cara, que massa. E assim, e vem questão de escala, de resultado que vocês tiveram, de todas as ações que vocês abriram, para 4 anos, foi um trabalho bem árduo, né? Foi. A gente sempre se empenhou muito, né, no quesito de proporcionar o que tinha de melhor para o cliente. Então, como eu já tinha um histórico no mercado de energia solar, a gente já cresceu, digamos assim, com um bom nome, né? O nome de uma pessoa que pudesse estar respaldando isso. Só que a gente começou a operação do zero, né? Então, tanto ele saiu da empresa onde ele estava como eu saí, então a gente começou realmente bem pequeno, né? A gente pegou possivelmente o escritório que devia ser também dessa sala, né? Acho que era 4x4, era 16 metros quadrados. Aqui é um pouquinho maior, mas não era muito maior do que isso, não. Não, eu acho que talvez um pouquinho menor. Então assim, a gente pegou uma salinha realmente bem pequena, já tínhamos, estabelecemos que na época a gente ia ter uma parceria com a empresa que pudesse montar as placas, eu seria o responsável técnico do projeto, visto que eu sou engenheiro de energias, e a gente já tem uma parceria que é hoje com a Jeto, né, desde a fundação, a gente tem uma parceria com eles para fazer a montagem das placas, né? Então eu sou responsável técnico do projeto e eles levam as pessoas para poder fazer a montagem do sistema, e isso nós começamos, obviamente, fazendo ali com as pessoas mais próximas, né? Fiz com a tia minha, fiz com familiares, com amigos próximos, e daí a gente foi galgando esse crescimento. Perfeito. Galgando esse crescimento. Lucas, como é que funcionava a época que vocês iniciaram os projetos para que você pudesse, de fato, convencer, né, quais foram as dores, digamos assim, que vocês tiveram no início, a ponto de abrir a mente do consumidor, né, que a energia solar era, sim, um investimento, né, que ia trazer resultado, você tinha um investimento inicial, digamos assim, mas que essa compensação no decorrer do período iria ter uma rentabilidade melhor. Quais foram as dificuldades ali naquele momento? Olha, as objeções principais que acontecem na energia solar são quais? Primeiro ponto, muitas vezes o valor do investimento é um valor consideravelmente alto no sentido do valor agregado, não é um produto barato, né? Não é um produto barato. Em 2020, devido à pandemia, o preço do material estava caro. Subiu muito, né? Não só estava caro, como também estava escasso, né? Devido a tudo ser importado. Então, na época da pandemia, ainda se tinha muitas dificuldades para você trazer esse material da China para cá, né? Os fretes estavam mais caros, o preço da própria matéria-prima também estava caro lá na China, né? Porque é tudo produzido lá. Produzido de lá, né? E aí, o cliente da energia solar, normalmente, ele só investe quando ou ele tem um bom dinheiro aplicado e guardado, e aí ele tira dessa aplicação para fazer a energia solar, visto que a energia solar rende mais, ou quando ele consegue um financiamento. Então, na época, ainda se dava para financiar com baixa taxa de juros a energia solar. Então, muitas vezes, o valor da parcela que ele pagava era menor do que a economia que ele ia ter, do que o valor da conta. Então, ele trocava uma conta pela outra. Ao invés dele pagar o papel da energia no valor mais caro, ele pagava um financiamento bancário durante 5 anos, por exemplo, e depois o equipamento era dele, né? E aí, ao liquidar, ele teria o retorno, né? E aí, obviamente, depois que parasse as parcelas do banco, né, o equipamento já seria dele. Então, durante 2020, 2021 principalmente, né, 22 nem tanto, mas 2021 teve, no Brasil inteiro, a grande maioria dos projetos eram financiados pelo banco. Então, você tinha vários bancos, né? Você tinha o Santander que financiava, e todos os bancos hoje financiam, né? Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste. E o que mais financiava à época era o Santander. O Santander tinha uma linha muito agressiva para financiamento de energia solar. Abriram bem as portas, né? Exatamente. Então, boa parte dos projetos no começo eram financiados e um dos argumentos era esse. Um outro fator que a gente tinha que estar, vamos dizer assim, né, brigando para poder convencer o cliente era dele aceitar fazer o projeto com você. Por quê? Porque muitas vezes apareciam concorrentes, que a gente chama muitas vezes de aventureiros do mercado, onde o preço praticado para fazer o projeto era um preço muito baixo, né? Um preço que muitas vezes
para a pessoa que não tem costume de trabalhar com energia solar, ela olha, o cliente não entende, né? Sim. A gente parte do pressuposto que o cliente não é o especialista nesse assunto. Fato. Então, o que ele escutar, muitas vezes ele acredita como verdade. Então, se chegar uma empresa que não tem seriedade no que ela entrega e falar coisas que não são verdades, para ele, é muito capaz de, se o cara for extremamente convincente, ele conseguir fazer com que o cliente acredite que o cara está dizendo é verdade. É uma verdade, né? É uma verdade. E isso acontece não só na energia solar, né? Em todo tipo mercado. De prestação de serviço no geral, né? Prestação de serviço passa muito por isso. Pelos aventureiros que existem praticando preços realmente muito baixos, fazendo com que o todo se prejudique. Porque quando um cara explora um preço muito baixo para um serviço que é longo, né, como da energia solar, e acaba acontecendo isso dele não conseguir entregar, né, realmente o que foi prometido, ou muitas vezes o cara instala, né, o cara que cobrou um preço muito barato até consegue instalar, mas quando aparece qualquer problema, não mantém. O cara desaparece, né? E aí isso prejudica o setor de energia solar. Então, uma das grandes objeções que tinha no passado e tem até hoje é você estar conseguindo mostrar os diferenciais de ser uma empresa séria. Então, esse problema persiste até hoje, né? Essa situação, esse desafio persiste até hoje. É você mostrar cada vez mais a seriedade que você tem para poder fazer com que o cliente tope, né, aceite pagar um pouco mais caro para fazer com a plena, né, e saber que está fazendo um bom investimento. Que aí no caso é realmente fazer jus ao que vocês pregam, né, e prezam tanto, que é o pós-venda. Exatamente, porque energia solar é um casamento, a gente sempre fala isso. Sim, né? Energia solar é um casamento, né? O produto, que são as placas, né, os módulos fotovoltaicos e os inversores têm longas garantias, né? O inversor tem garantia de 10 anos. Sim. A placa tem garantia de eficiência de 25 anos, é muito tempo. Sim. Então, o cliente tem que estar ciente de que ele vai precisar de você no longo prazo. Sim. Que ele precisa, por mais que a energia solar dê pouquíssimo trabalho, né, pouca manutenção, etc., mas qualquer coisa que aconteça que ocasione um defeito do material ou precise ser feita alguma revisão, ele vai ter que saber que pode contar com sua ajuda. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que você não vai ter sumido. Perfeito. Então isso aí é uma das coisas que fortaleceu muito a nossa marca, né? Saber que a gente já tem um histórico de mercado muito bom, a gente já tem um track record muito bom, né? Que eu já estou no mercado há quase 10 anos, né? Esse ano fazem 10 anos que eu estou no mercado de solar. Então isso aí ajuda a poder desmascarar um pouco a concorrência. Quebrar essa má impressão. Exatamente, quebrar essa má impressão que fica. E realmente, Lucas, assim como você até pontuou, né? Não só na energia solar, mas em todo o mercado. Né? Aí puxando um pouco aqui o gancho para a contabilidade, tem muito também. Tem muito. E aí até um esclarecimento. Aqui eu não faço questão de ter cliente pelo preço. Não importa se ele vai me pagar R$100, digamos assim, ou se ele vai pagar R$1.000. Valores hipotéticos. O que vale realmente é ele entender a clareza que ele deseja ter na prestação do serviço, no esclarecimento de informações referentes à gestão, para poder, de fato, ter um resultado esclarecedor e ele conseguir acompanhar os dados do negócio. Exatamente. E contabilidade é isso, né? Vocês são uma empresa que o cara que está ali contratando tem que confiar muito no seu trabalho. Tem que confiar. Né? Tem que confiar na contabilidade dele, né? A contabilidade é o goleiro de uma empresa, né? Empresa, é o goleiro da empresa. É ele que está ali sempre no primeiro lugar de defesa de um time, né? De todas as esferas que se imaginar, né? Exatamente. Tributária, trabalhista e por aí vai. O leque é grande. Exato. Mas, meu irmão, me diz uma coisa. Recentemente nós temos acompanhado, né, o mercado de energia solar de modo geral, a questão dos investimentos em usinas solares. Sim. Né? E aí vocês têm crescido bastante nessa frente, têm atraído vários investidores, tido excelentes resultados. E aí eu queria saber de você, como é que foi essa transição, né, de um projeto de energia solar onde inicialmente o consumidor ele tinha a oportunidade de ter, digamos, 10 placas solares na sua própria residência, né, para a individualidade da sua casa, e hoje em dia ter essa oportunidade de fazer uma estrutura de investimento onde talvez algum tempo atrás não tinha essa oportunidade financeira, né, com acessibilidade para todos.
Como é que foi isso? Olha, essa migração, vamos dizer assim, né, esse acréscimo desse produto da usina de investimento, ele era algo que desde o começo da Samplena eu e o Paulo já vimos essa concepção do que era uma usina de investimento. Já tinha essa... Né? Só que ideia. Qual era a diferença? Em Minas Gerais, esse modelo de negócio já era muito forte, porque Minas tem um fator preponderante que é o não pagamento do ICMS na distribuição da energia, então lá o retorno acaba sendo melhor. Só que aqui no Ceará nós tínhamos que situação? A gente tinha uma situação que o equipamento ainda estava caro, devido à pandemia, né? Então 2020, 2021, 2022, o preço do equipamento ainda era alto. Elevado, né? E a tarifa de energia não era tão cara como é hoje. Que são os dois fatores que ajudam você a ter um bom retorno. É você conseguir comprar um material barato e quanto mais cara é a tarifa, melhor é o meu retorno. Como é que funcionam essas tarifas? Tu pode explicar? Pronto, posso, claro. Hoje, na conta de energia, em todas as concessionárias do Brasil, que no nosso caso é a Enel que nos entrega energia... Que entrega, né? Exatamente. A Enel entrega energia até você, né? Ela tem uma negociação da compra da energia diretamente com uma usina grande, seja uma termoelétrica, uma hidrelétrica, uma eólica, solar, que seja. Perfeito. E ela é a responsável por fazer a distribuição da energia até a sua casa, o seu escritório, até chegar a energia onde você consome. Sim. E aí, cada concessionária tem uma cobrança referente ao uso dessa energia que ela trouxe até chegar em você na distribuição dela. Então, isso aí é chamado de tarifa de energia. Entendi. Então, essa tarifa é basicamente o preço que a concessionária lhe cobra para chegar a energia na sua porta. Tanto referente à energia de fato, como à distribuição dessa energia. Porque ela vem através dos postes, dos fios, da subestação, ela passa por todo esse processo até chegar na sua casa, no seu escritório. Né? Então, isso aí é chamado tarifa de energia. E aí, cada concessionária do Brasil tem seu preço, tanto pela energia como pela distribuição dela. Sim. Que no caso aqui da Enel Ceará, a tarifa de 2024, que ainda está vigente, né, no ano de 2025, está em torno de 95 centavos por quilowatt-hora. Ou seja, por quilowatt-hora, que é o consumo de energia. Certo. Ou seja, para cada unidade de consumo de energia, eu pago 95 centavos. Certo? Então, ele é mensurado em unidade de energia. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um ar-condicionado numa casa. Quem tem ar-condicionado numa casa e liga ele todo dia para dormir, à noite, né? Liga ali de 10 horas da noite às 6 horas da manhã, o consumo desse ar-condicionado ligado nessas condições vai consumir aproximadamente 130 a 150 kWh no mês. Ou seja, vamos fazer aqui um caso prático, né? Vamos arredondar a tarifa, que eu falei 95 centavos, vamos arredondar para R$1. Pronto. Vamos dizer que a tarifa é R$1 por quilowatt-hora. Se o ar-condicionado durante o mês todinho, ligando 8 horas por dia, né? De 10 da manhã a 6 da manhã, 10 da noite a 6 da manhã, ele consumiu durante esse mês inteiro 150 kWh, se a tarifa é R$1, eu vou pagar R$150. R$150. Pronto, basicamente é isso. Então, cada equipamento elétrico, né, tem seu consumo. Tem seu consumo. Essa TV tem seu consumo. Tudo que estiver ligado na tomada tem seu consumo. Um microfone, uma luz, uma geladeira, um fogão elétrico, tudo, um secador de cabelo, tudo isso consome energia. Certo? Então, e a tarifa dessa energia, da unidade de energia, é, no caso do Ceará, 95 centavos por unidade de energia. Sim. Tá? Então, esse valor da tarifa de energia, ele é preponderante no cálculo do retorno do investimento do negócio. Sim. Certo? Por quê? Quanto você consome, né? Porque a produção da energia solar, ela incide na tarifa onde você está consumindo. Perfeito. Então, se eu produzo 1 kWh de energia solar, eu estou economizando 95 centavos, como se fosse. Tem umas taxazinhas que você tem que tirar, como ICMS e a distribuição, mas na prática é como se fosse a produção de unidade da energia solar, é como se fosse a mesma coisa do quilowatt-hora que eu pago para a Enel. Para a Enel, estou entendendo. Então, essa relação faz com que eu saiba quanto eu vou economizar. Entendi. Tá?
Entendi. Então é basicamente isso que é a tarifa de energia, Perfeito. que ela vai ser de um determinado valor para cada local. Em São Paulo tem um valor, em Recife tem outro valor, em Goiânia tem outro valor. Cada região tem seu preço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo, Fortaleza hoje, grande capital, existem diferenças de bairros ou somente de cidades, quando muda de município? No ou caso, é mais região? No caso do Ceará, a Enel atende o Ceará inteiro, certo? O que tem de diferenças de valores na tarifa dentro do Ceará são por classes. Ok. Exemplo, um cliente que a gente chama de baixa tensão, que é um escritório menor, uma casa, um mercadinho, uma lanchonete, coisas que consomem até R$ 10.000 por mês, aproximadamente, de energia, são classificados como baixa tensão, que tem essa tarifa de 95 centavos. 95 centavos, né? Clientes da alta tensão, como uma indústria, um grande supermercado, um hotel, Sim. clientes que tenham esse padrão de consumo maior, eles são classificados na média ou alta tensão. Perfeito. Aí a tarifa dele é mais barata. Entendi. Por quê? Porque ele tem uma coisa chamada subestação, que é um transformador, que ele tem um contrato exclusivo com a concessionária para ter uma energia de melhor qualidade, vamos dizer assim. Certo. Só que aí ele tem um contrato mensal que ele tem que pagar à concessionária pela quantidade de energia que ele demanda, certo? E aí o valor da tarifa dele de energia é mais barato. É praticamente metade. Então o supermercado, por mais que a conta de energia dele seja mais cara em quantidade de consumo, ele tem uma tarifa mais barata na maioria dos horários. Pelo volume de consumo que ele Porque tem. ele consome muita energia. Entendi. Tá? Outro exemplo, consumidor rural. Quem tem fazenda, uma pequena produção, agricultura familiar ou algo do gênero, ele também tem alguns benefícios na tarifa de energia, é um pouco mais barato também. Sim. Então isso aí também muda. Mas, em geral, o estado do Ceará é atendido pela Enel como inteiro. Entendi. Tá? Entendi. É atendido todo pela Enel. Perfeito. E aí só tem essas classes aí que são diferentes, né? Cliente residencial, cliente rural, a classe baixa, né? Também tem uma tarifa diferente, tem uma tarifazinha subsidiada. Sim. E o cliente da alta tensão, que é o que eu falei, né? Um grande supermercado, hotel, etc. Também tem uma tarifa um pouco menor. Bacana, bacana demais. Obrigado pela explicação, Lucas. E aí, voltando lá para aquele nosso gancho de como que entrou o investimento em usinas, perfeito. né? Aí como é que nós entramos nisso, né? Como eu falei, 2020, 21 e 22 o preço do equipamento ainda era caro e a gente estava vendo um movimento do mercado de que ia ter uma pequena mudança na lei, ia ser cobrado uma tarifazinha que antes era compensada por parte da Enel. A Enel ia fazer uma cobrança na distribuição da energia que ia representar poucos centavos, mas ia. E a gente começou a pensar em fazer projetos de usinas para nós, né, para a própria ação plena, para poder alugar energia para quem não tinha. Entendi. Que não é nem chamado aluguel de energia, é como se fosse uma assinatura de energia, como se parte do meu equipamento fosse ser alugado para uma empresa que não tem energia solar, uma empresa, uma casa, o que quer que seja. E a gente começou a vislumbrar esse cenário. Por quê? Porque esse cenário trazia renda recorrente para a gente. E uma coisa que é uma situação dificultosa no mercado de energia solar é que a venda da energia solar ela acontece na maioria das vezes só uma vez. Exemplo, a Contropax comprou placa solar para botar no escritório dela, certo? É muito difícil você ter uma recompra de placas solares. Entendi. Você comprar mais de uma vez. Por quê? Porque você já está atendendo a sua necessidade. Sim. Então, a grande situação da energia solar era essa, porque você não conseguia vender 2, 3, 4, 5 vezes para o mesmo cliente. Então, sempre eu tinha que estar atrás de novos clientes, sempre tinha que estar na rua com o meu time comercial, sempre atrás de conseguir trazer novas receitas através de novos clientes. Ou seja, então não era uma renda recorrente. A história do matando leão por dia, né? Matando leão por dia. E aí, essas usinas que a gente estava pensando em colocar, que são usinas de investimento, sim, elas tinham a capacidade de trazer renda recorrente. Por quê? Porque eu ia montar uma usina para mim e a locação do equipamento, né, do crédito dessa energia, ia ser destinado para quem não tinha. E essa pessoa ia me pagar um aluguel para isso. Perfeito. Então, fazendo analogia ao mercado imobiliário, é como se eu comprasse um apartamento,
e botasse ele para alugar. Perfeito. Só que ao invés de ser o espaço, né, que eu estou alugando, eu estou fazendo uma locação de energia. Perfeito. Certo? Perfeito. Tivemos essa ideia e a gente falou, cara, vamos começar a testar. Fizemos os primeiros projetos em 22, Sim. começaram a vigorar em 2023 e vimos que foi algo muito bom. Cara, funciona. Agora a gente já começou a enxergar que o preço do equipamento estava caindo, então o material estava ficando mais barato e a tarifa de energia ficando mais cara. Sim. E aí isso despertou a gente fazer o quê? Cara, vamos tentar botar aqui no nosso centro de custos quanto é que eu conseguiria vender uma usina dessa para um investidor. Exemplo, vamos dizer que a Contropax já tem energia solar, já está satisfeita. Certo. Ela viu que o retorno financeiro da energia solar é muito bom, mas ela não consegue botar mais porque ela já consome tudo que ela precisa. Uhum. A placa já produz o necessário Sim. para o funcionamento da Contropax. Ele não tem mais para onde mandar. Entendi. E aí eu chego pro Lucas na Contropax e falo, cara, vamos construir aqui uma nova usina para ti, e ao invés de tu mandar para a Contropax, que não tem mais necessidade, tu vai mandar para um cliente teu. Uhum. Vai mandar para o fulano, para o cicrano, para o beltrano, que eles não têm energia solar e nem estão podendo investir. E aí o que tu mandar para eles, tu vai ter um aluguel e todo mês eles vão te pagar esse aluguel um pouco mais barato do que a conta da Enel. Uhum. Feito esse modelo, a gente conseguiu desenhar uma forma que valesse a pena para o investidor, trazendo ele até um retorno médio ali de 2% ao mês, construindo a usina, e a Samplena conseguir montar essa usina para ele. Perfeito. E foi aí que nasceu o modelo das usinas de investimento. Uhum. E aí teve uma cerejazinha do bolo para poder melhorar ainda mais esse negócio, que é o quê? A gente foi atrás de loteamentos. Então a gente procurou loteamentos onde a gente conseguia fazer isso numa escala maior. Entendi. Para quê? Para que eu conseguisse dar manutenção para todos, dar internet para todos, fazer todo o necessário de segurança, né, infraestrutura de segurança, dentro de um loteamento e o investidor ficar seguro. E ter de fato ali a tranquilidade. E ter de fato essa tranquilidade. Então a gente foi pioneiro nesse modelo de construir como se fosse um condomínio solar para investidores. As primeiras usinas, como eu falei, né, foram inclusive no seu terreno lá na Manaria. Então, a gente Manaria, tem hoje, né? a gente já tem hoje 6 usinas lá, né, próprias da Samplena. Estão indo para mais uma, né, agora? E vamos para mais agora. Maravilha. E aí, só que lá não é um condomínio, né? Sim. As usinas estão na rua, é um local seguro, Sim. mas para o investidor eu queria trazer mais segurança. Eu falei, não, eu vou, para poder dividir os custos de manutenção de tudo, eu vou botar isso no loteamento. Perfeito. E aí foi onde eu consegui achar essa linha a ser explorada. Consegui uma terra barata em loteamento para que eu pudesse botar a usina e oferecer um pacote de benefícios para esse investidor. E ele tivesse um ativo com segurança, com manutenção dada, com internet e que rendesse próximo de 2% ao mês para ele. Juntando aí, querendo ou não, o útil ao agradável. Juntando o útil ao agradável. Em que sentido? No sentido de que vocês cumpriram com o propósito da ação plena que você mencionou no início, né? A questão do pós-venda, de uma manutenção referente a todo tipo, qualquer tipo de produto que você venha oferecer e o retorno financeiro. Exatamente, exatamente. Então, eu não queria só botar em um terreno qualquer essas usinas e ter dificuldade em fazer a gestão disso, né? Dar um bom pós-venda para esse cliente. Eu queria fazer uma coisa diferente para que o valor da ação plena fosse preservado, né? Para que a forma como a gente atende e cuida dos clientes pudesse continuar existindo. Perfeito, Lucas. E aí, cara, voltando aqui para tirar uma dúvida contigo, que vai servir para o pessoal que está acompanhando a gente também, que seria relacionado à questão da captação, né, da luz solar, do funcionamento das placas. Como que seria? Eu uma vez estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim, Lucas, a placa solar, ela se for uma região muito quente, né, com baixa umidade, com baixos ventos, ela não tem uma captação tão boa o quanto se tivesse ali, digamos que, uma boa quantidade de vento, uma certa umidade ou algo do tipo. E aí o Ceará, hoje a nossa área, nossa terra, é um local privilegiado por isso, né? Exatamente. Principalmente se tratando aqui de regiões próximas ao litoral, ou, enfim. E aí explica melhor como é que funciona isso, de fato, como se isso é verídico, se procede essa informação e como que acontece. Exatamente. Hoje a placa, né, o módulo fotovoltaico,
ele tem um coeficiente de eficiência por temperatura. Então, ele tem um ponto ótimo ali, onde em cima da célula, né, vamos dizer assim, encostado na placa, a temperatura chega, com determinada temperatura, ele alcança o máximo de eficiência. Entendi. Que acho que, salvo engano, são 47 graus. Na superfície, não no tempo, né? Ou seja, na superfície, próximo de 47 graus, salvo engano. Certo. E aí, o que é que acontece quando ultrapassa isso? Ela começa a perder eficiência. Entendi. Então, quente demais, sem vento, né? Algo que não consiga resfriar a placa, atrapalha. Entendi. Então, você ter a placa no local que ela consiga estar arejada, não estar enclausurada e ter vento ali disponível entre ela, ajuda. Então, assim, sol demais, sem vento, sem estar num lugar arejado, atrapalha a produção. De fato, é verdade, porque ela não produz por calor, ela produz pelo efeito fotovoltaico, né? Que é da luz do sol. Então, ele não produz pelo calor do sol, ele produz pela luz do sol. A intensidade da luz do sol. Vamos dizer assim. Cara, interessante. Eu realmente, quando eu ouvi, eu fiquei assim, pensativo, eu disse, caramba, e eu tinha a ideia de que, eu disse, rapaz, como é que é em certas regiões, que há aquele calorão, aquele sol, né, escaldante. Você vai para Sobral, por exemplo. Sobral Ave Maria, parece um micro-ondas. Sobral, a produção é pior do que aqui em Fortaleza, por exemplo. É mesmo, por mais que pareça um micro-ondas lá de quente, lá a produção não é tão boa quanto aqui. Rapaz, eu vou te dizer, viu? No Maranhão, como é que é? Rapaz, no Maranhão depende muito da região, depende né? muito, né? Normalmente as regiões litorâneas têm um bom índice de produção por causa do vento. Por causa do vento, sim. Por causa do vento. Normalmente as regiões litorâneas têm um bom índice de produção. E aí, adentrando ao interior, a depender do interior, você tem lugares com boa produção e lugares com produção um pouquinho inferior. Caramba. Normalmente, regiões de serra têm uma produção um pouco menor, porque a irradiação, né, que é a quantidade de luz que chega na placa, é um pouco menor. Sim. Então, você tem essas situações. Perfeito. Você tem essas situações. Cara, Lucas, que maravilha, meu irmão. Que baita de história, de resultado que vocês estão alcançando e muitos que ainda vão alcançar, se Deus quiser. Né? Exato. E aí, cara, dá uma brifada aí como é que está funcionando hoje esse produto referente às usinas que vocês estão ofertando para o público de vocês, né? Perfeito. Cara, hoje esse modelo de negócio da usina de investimento, eu costumo dizer que não tem negócio melhor do que esse, né? Sim. Para quem quer ter um investimento seguro, sim, sem dar trabalho. Perfeito. Por quê? Porque ele de fato funciona como comprar um imóvel. Você está comprando não só as placas solares, né, o equipamento solar fotovoltaico, como também está comprando a terra. Então tem um ativo imobiliário ali agregado, que são os lotes que você compra. Né? Normalmente cada usina dessa, que a gente costuma fazer, tem 140 placas, produz aproximadamente o equivalente a R$10 mil de conta. Perfeito. Cada usina dessa. E o local onde ela está, os lotes, ocupam aproximadamente 700 metros quadrados. Perfeito. Certo? Então você tem ali uma área de aproximadamente 700 metros quadrados que vira seu patrimônio. Sim. Você tem o equipamento que produz o equivalente a R$10 mil de conta de energia, sem os descontos. Certo. E aí esse cara tem uma receita recorrente, o investidor que compra isso tem uma receita recorrente líquida, prévia dos impostos, de aproximadamente R$5.700 a R$6.000 no primeiro ano. Ou seja, é uma renda recorrente muito alta. Isso no primeiro ano quase em 2%. E aí, ao longo dos anos, né, com a inflação da energia, a energia hoje está 95 centavos. Em abril, todo mês de abril tem reajuste, vamos dizer que vai para R$1. Perfeito. Todo ano que tem reajuste, o teu rendimento cresce. Caramba. Visto que a produção ela dá o desconto em cima da tarifa. Então, se a tarifa está R$1, o desconto é em cima de R$1. Se a tarifa está R$1,20, o mesmo desconto é em cima de R$1,20. Entendi. E assim vai. Então, essa é a grande vantagem desse modelo de negócio, porque ele é corrigido pela inflação da tarifa de energia, que sempre é acima da inflação do país. Então, a energia costuma subir mais do que a inflação que a gente tem dentro do país. Exemplo, esse ano a gente está sendo previsto uma correção de tarifa de energia de 9%. Caramba! Ou seja, em abril deve ter um reajuste na Enel Ceará de aproximadamente 9%, enquanto a inflação dos últimos 12 meses está em 5 e pouco, né? 5 e poucos por cento. Sim, sim. Então,
é um negócio muito mais vantajoso. Total. Ele sempre cresce acima da inflação e ele te dá um rendimento muito alto. Rendimento maior. Exatamente. Então, esse business, né, esse modelo de negócio, para quem está procurando segurança e quer diversificar patrimônio, não tem nada melhor. É o modelo ideal do cara conseguir diversificar o patrimônio dele. Certo? Então, uma usina dessa hoje custa 315 mil, Sim. já com a terra, né, já com ativo imobiliário, para poder incorporar toda ela. Então, já vai com obra civil, infraestrutura elétrica, a montagem, o projeto, já vai praticamente o projeto todo completo para poder ser incorporado. E a gente está fazendo agora, né, possivelmente ainda esse semestre, a gente vai começar a fazer testes também para poder fazer grupos privados de investimento, onde a pessoa vai poder entrar com capital menor. Não vai precisar aportar os 315 mil. A gente vai tentar fazer de uma forma que a pessoa com 30 mil, 50 mil, 100 mil reais consiga entrar dentro do grupo de investimento para a construção dessas usinas. E aí ter o retorno também similar. Perfeito. Referente a percentual, né? Referente a percentual, né? Ter um retorno também muito similar percentualmente, né? Próximo de 2%. 2%. A ideia é essa. Extremamente interessante, né? Exatamente. Interessante. É um baita de um projeto e é o futuro. E ajuda todo mundo, porque todas as pontas são beneficiadas. O investidor que investe é beneficiado com retorno financeiro. Sim. O cara que recebe a energia desse investidor tem um desconto na conta de ali até 20%, sem ter que investir nada. Então, o cara que tem uma conta de energia e não tem capacidade de fazer um investimento em energia solar, tem a possibilidade de ter o desconto na conta, sem investimento nenhum. E a Samplena ganha por estar não só montando, né, toda essa infraestrutura, mas também gerindo para o investidor. Sim. Então, todo mundo sai feliz, né? Sai feliz o investidor, sai feliz o locatário e sai feliz a Samplena por estar fazendo esse business completo para o investidor. Essa é a grande vantagem hoje no mercado. Perfeito, cara, perfeito. E aí eu vou pedir olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, até antes mesmo de falar com ele. Mas você pedir um feedback ao vivo é porque realmente a gente garante o que faz. E aí eu queria ouvir de você, meu irmão. Qual é o seu feedback enquanto Control Pax, né, referente a todo esse apoio, esse assessoramento de vocês, tanto para vocês, né, como nossos parceiros, clientes e tudo, assim como também para os investidores que estão nesse projeto aí com vocês? Olha, tem sido sempre a melhor forma. Qual é a grande vantagem que a gente tem encontrado com vocês na Control Pax? Maravilha. Não só tem uma condição muito boa para o cliente que quer montar a usina, porque o que é que a gente fala? Sim. O cliente, se ele quisesse, ele podia botar a usina na pessoa física, só que o imposto é muito alto, né, na pessoa física. O imposto de renda é muito alto, né? Chega a bater 27 mil por cento. 27 mil por cento. E aí, se ele abrir a pessoa jurídica, e aí colocar os quinais corretos para esse tipo de negócio, ele pode até se enquadrar no Simples, a depender de quantas usinas ele tenha. Então, se ele tiver só uma usinazinha, ele consegue ir para o Simples Nacional. De 27 mil por cento, pagar 6% é uma maravilha, 6%, né? Então, é uma grande vantagem e quem tem dado toda essa assessoria tem sido a Control Pax. Então, vários investidores já começaram a fazer a contabilidade através da Control Pax e tem dado muito certo. Entendi. Não só por ter uma ótima condição e por poder dar todo o assessoramento. Então, a gente tem tantos clientes, né? E o mais legal desse modelo das usinas de investimento é que ele não tem fronteiras. Sim. Então, hoje a gente tem clientes do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais. Alemanha. Tem cliente que mora na Alemanha hoje, tem cliente que mora nos Estados Unidos, no Canadá, tem cliente estrangeiro. Sim. Então, tudo isso, né, obviamente, todas as nuances necessárias para se montar esse investimento e para a pessoa ter o controle fiscal disso, a Control Pax conseguiu dominar e está conseguindo atender a toda essa clientela, né? Todo esse pessoal que tem essa necessidade de fazer a usina de investimento. Perfeito, perfeito. E recentemente nós até lançamos, vou até aproveitar para soltar aqui para a turma, nós lançamos um combo promocional para esses investidores, né, que estão vindo através da Samplena, que como é que funciona? A depender da quantidade de usinas, né, de estrutura, de geração que ele vai fazer, vai pagar R$ 299,99. É barato demais, Ave Maria. O acompanhamento mais o cowork, endereço fiscal. Eita, rapaz, tá bom demais. Tá bom demais, né não? Tá bom demais. Ave Maria, rapaz. Então, assim... E não se encontra isso em canto nenhum. Encontra não. Não se encontra. Com a qualidade, porque até puxando aqui o gancho, né?
O Lucas, né, e o Paulo, que são os sócios diretores da Samplena, prezam muito pelo pós-venda, pelo acompanhamento, pela assistência, Lucas. E aqui na Sim. Contropax não é diferente. Sim. A gente tem todo o nosso time, tem aqui para mais de 30 pessoas já, graças a Deus, que vem dando esse suporte, esse acompanhamento para todo mundo. Então, é realmente visando ter tanto a ideologia de acompanhamento, de satisfação do cliente, quanto a entrega do resultado financeiro, que é na redução de custos tributários da melhor forma possível. Exatamente. Meu irmão, tinha mais algum insight que você queria dar para a turma, referente à vivência, referente ao seu modelo de negócio, ao que você estima? Rapaz, a gente comentou aqui mais cedo sobre Sim. a importância de saber com quem está se fazendo o investimento, né? Perfeito. E aí uma das coisas que a gente está vendo, observando no mercado, é que tem muitas pessoas tentando fazer esse modelo de usina de investimento também, só que praticando preços que não existem, Que né? não Preços existem, muito né? baixos. Sim. Então, para você que está escutando a gente aqui, sempre tenha cuidado de quem você está ouvindo a proposta. Porque o que é que eu sempre digo, o que é que eu sempre peço para o cliente que está pensando em investir, né, em diversificar, obviamente ele não é obrigado a fazer com a Samplena, tem outras empresas que fazem isso, mas procure entender como é que ele está fazendo a gestão da tua usina, que hoje, por exemplo, a gente utiliza a SANI como parceira para poder fazer toda a gestão das usinas, né? Então, todo o acompanhamento de emissão de boletos para os locatários, controle das contas bancárias e os clientes que estão dentro da usina, tudo quem faz a automação é a SANI, né? Então eles têm todo o software, né? Vamos dizer assim, Sim. que organiza essa gestão, né? Perfeito. E administra isso. E além disso, se de fato a empresa que está fazendo, ela está lhe garantindo uma boa entrega de energia, o local onde ela está fazendo é um local que o terreno vai ser seu ou não vai ser, e se ela tem cases, né? Hoje a Samplena é a empresa que mais tem usinas aqui no estado do Ceará ligadas nessa baixa tensão, né? Então já são mais de 40 usinas instaladas em mais de 6 endereços, né? 6 cidades diferentes, onde a gente tem as nossas usinas. Então, de fato, a gente está com expertise muito grande, né? Já são mais de 5 condomínios de usina solar fotovoltaica e crescendo, né? A gente tem a meta de terminar o ano com próximo de 80 usinas, né? Sim. Próximo de 80 usinas. Então, a gente, de fato, tem conhecimento do que é que pode acontecer, coisas que podem dar certo, que podem dar errado, onde é que eu tenho que ter os maiores pontos de atenção. Sim. Então, a gente sabe os riscos que são associados a esse modelo de negócio. Obviamente, né, todo modelo de negócio tem suas particularidades e coisas que você tem que dar mais atenção, e nem todo mundo tem esse histórico. Então, é muito importante que o investidor saiba o que está fazendo, porque não é um negócio barato. É o investimento que você está falando ali que vai ser parte do seu sonho, né? Seja para você construir sua aposentadoria, seja para você ter diversificação de renda, né? mais dinheiro para poder fazer uma viagem no final do ano, seja para você pagar as contas de casa. Então, tudo isso é necessário para que você tenha confiança no trabalho que está sendo feito. Perfeito. Certo? É realmente muito relevante. Eu, por exemplo, Sim. eu vendi meu carro que eu tinha para poder montar uma usina para mim, né? Eu ia me casar com a Laís, né? Me casei, e aí eu queria ter uma rendazinha a mais para ajudar a pagar as contas de casa, né? Ajudar a pagar aluguel, ajudar a pagar uma alocação de um carro que eu ia alugar. Sim. Isso aí foi algo que já estava no meu planejamento, por exemplo. Foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Então, é importante que a pessoa consiga fazer com quem está preocupado em lhe entregar um ativo decente que funcione. Perfeito, perfeito. Extremamente importante, Lucas, essa sua sacada. E, cara, aproveitar para a gente anunciar aquela bonificação boa que a turma vai ter, né? Ah, verdade. Né? Verdade, tem uma grande parceria aí. Ó, gente, Control Pax, Samplena e a SANI, né, que o Lucas acabou de mencionar, a gente está lançando aqui agora, primeira mão, para todos os clientes da Control Pax, parceiros da Control Pax, a Samplena, um desconto de 15% na energia, na sua conta de energia, e na primeira mensalidade é 50%, viu, Lucas? E na primeira mensalidade 50%. Então você que tem o seu estabelecimento, que é nosso cliente, que é nosso parceiro, certo? Você paga, caso hipotético, você paga seus R$3.000 de energia. Você fazendo essa adesão desse plano, você vai estar economizando na primeira mensalidade 50%, você vai estar pagando aí seus R$1.500, Lucas. E a partir da segunda parcela, né, da segunda conta de energia, digamos assim, você vai ter um desconto de 15%. Então, um desconto aí dá o quê?
Vai dar quase R$450, reais, praticamente 450. Aproximadamente. Tirando então, as tarifas, deve dar perto de 400, pelo menos. Pelo menos, né? Então a gente fazendo aí uma conta dessa por ano, dá uma grana boa, né? Dá uma grana boa, né? Vai dar R$4.900. quase R$5.000, Quase né? Quase R$5.000 de economia pro cara. De economia. Economia pro cara sem ter que fazer nada, né? Não tem que fazer nada. 5.000 no final do ano dá pra fazer uma viagemzinha legal com a família, se quiser. Dá pra fazer, dá pra dar uma curtida boa, né? Dá pra dar uma curtida boa. Fora. Já paga uma viagem de ida e volta já o trecho de avião, pelo menos pra Europa. Dá pra ir. A Europa dá pro cara fazer isso. Dá. Então a ideia é essa, é que o cara tenha vantagem. A gente tem que entregar benefício para os clientes. E é o foco. É ofertar esse clube de benefício. Então aqui, nossos clientes, nossos colaboradores, nossos parceiros, a gente faz com que todos eles desfrutem de todos os cases de sucesso. Então, o Lucas, outros parceiros que nós temos, nós quanto Contropax, nosso time, vocês que são dos nossos principais ativos, são os nossos clientes, Lucas. Exatamente. Né? Tem que se beneficiar disso também. Exato. Então, assim, o que é que a gente considera como cliente apto para a usina? Perfeito. Contas de R$400 até contas de R$10.000 em média. Então, seja na sua casa também, né? Se o dono da empresa que é cliente da Contropax tem uma conta acima de R$400, o cara vai poder entrar. Não é muito se difícil, tiver uma conta de R$400 de energia, né? Exatamente. Se tiver um gerente na empresa do cara que paga isso aí também, ele pode oferecer esse benefício para o gerente, para funcionário, para quem ele quiser. Seja, enfim, é um restaurante, é uma pousada, é uma barracazinha de praia, o tipo de cliente que for, né? Tendo contas de R$400 a R$10.000 em média, o cara está apto a fazer isso. Sim. O cara está apto a fazer isso. Então é, de fato, uma grande vantagem. Perfeito. Então, o benefício é esse hoje. Maravilha, né, macho? Maravilha. Só coisa boa hoje nesse episódio. Só alegria. Só alegria. Um baita de investimento, um plano de assessoramento contábil, endereço fiscal maravilhoso, desconto na conta de energia. Não tem nada melhor. Tem mais alguma coisa? Rapaz, é praticamente dar dinheiro de graça pro povo, né? Tá dando dinheiro pro povo assim de graça. De graça. Não tem nem nada melhor. É isso aí. Meu irmão, cara, muitíssimo obrigado por ter topado esse desafio. Eu que agradeço. Você que é um grande amigo, um grande parceiro. Desejo sucesso na sua empreitada do seu negócio. Obrigado. Com o Paulo e a todos lá. Os meninos da Jeto também, que são parceiros nossos, são grandes amigos. Que seja de baita sucesso que vocês venham a ter. E conte sempre comigo, com os meninos, com a Contropax, né? Fala aqui em nome de todos, para a gente, se Deus quiser, galgar mais resultados e ser somente aí a ponta do início de muito sucesso que tem vindo. Com toda certeza. Com certeza, só coisa boa está por vir. Amém. Um abraço, meu irmão. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Gente, aproveitando aqui, né, não poderia deixar passar, de agradecer, né, o time do marketing aqui olhou para mim assim, botou a mão no coração, mas eu tava esquecendo não, viu? É porque ele se emocionou com tanta coisa boa para oferecer para vocês, mas agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores, que é a LogCert Digital, nossa empresa do Grupo Certificação Digital, tem a Wise Cowork, que faz parte, inclusive, desse projeto, né, de bonificação para os investidores que estarão aderindo a esse plano que a gente lançou, tá? A Xtec, que é a nossa empresa de controle e automação de ponto, viu, Lucas? Legal. Tudo isso é solução para o time, viu? Para os nossos parceiros. Legal. E aí tem também a A2P Partners, que é a nossa empresa de blindagem patrimonial e análise e recuperação de crédito tributário, beleza? Desejo aqui um sucesso a todos vocês. Agradeço demais por ter nos acompanhado aqui hoje. Se tiver sugestão de algum tema, alguma dica, viu, Lucas? Tu também acompanha a gente lá. A gente agora tá no Spotify também. Show de bola. Né? Tá com 3 episódios, né, turma? Que a gente tá lá no Spotify, né? Com esse. E aí os outros a gente vai subir no decorrer do tempo. Já gravamos aí hoje nosso 52º. Então acompanha a gente, é sempre com temática voltada para boas oportunidades para o empresário, para a classe empresarial e para você que quer entender mais de como que vai se beneficiar tributariamente, economicamente, certo? Referente ao seu negócio. Forte abraço. Até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau.